Olá, galera! Hoje a gente vai ver as leis de Newton, tá? Temos 3 leis de Newton. E aí, o Isaac Newton, em 1687, mais ou menos, escreveu os princípios matemáticos da filosofia natural, que tornou-se a obra clássica da mecânica, né? A mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. E utilizando esse conhecimento físico, matemático, filosófico também, ele apresentou um meio científico, ao meio científico, né, o estudo do movimento dos corpos, que inclui as 3 leis, né, a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, a segunda lei de Newton, a lei da dinâmica, e a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Na primeira lei de Newton diz, a lei da inércia, né, todo o corpo permanece no estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas a ele. Ou seja, tudo que está parado tende a ficar parado, tudo que está em movimento tende a ficar em movimento se não tiver alguma força para impedir esses 2 casos. Então, nós estamos em movimento quando estamos, depende do ponto de vista, né, que a gente já conversou isso em aula, mas nós estamos em movimento num ônibus, e aí quando o ônibus freia muito forte, você pode ser arremessado para frente, porque seu corpo tendeu a ficar em movimento, aquele movimento para frente, naquela velocidade. Então, por isso que quando existe batida, existe freada, ou coisas parecidas, as pessoas são lançadas para frente. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, para Isaac Newton, um corpo permanece em velocidade constante ou em repouso porque a força resultante que age sobre ele é zero. Então, vamos lá. Então, essa lei ela vai se preocupar justamente com a mecânica em si, se preocupando com as causas que produzem o tal movimento ou o tal repouso. E o que é força resultante que a gente tinha falado? Que a força resultante que age sobre o material em repouso é zero. A força resultante é resultado, né, de um sistema de forças. Todas as forças que estão ali envolvidas num corpo, tá? E é ele que faz com que se movimente, tirando o repouso, né? Ou ficando em repouso, alterando a sua velocidade. Você vendo isso daqui, ó, temos uma força feita por uma pessoa e a aceleração que foi feita graças a essa força. Aqui nós temos 2 forças. Poderia ser F1 e F2. Somando as 2 forças, daria a força R, a força resultante, e a aceleração disso. A massa é constante, como se fosse o peso do carro, mas a gente não pode dizer peso porque inclui gravidade. Então, é a massa do carro. E existe essa fórmula aqui para dizer que, sobre a segunda lei de Newton, força é igual a massa que você está lidando, vezes a aceleração que está fazendo. Você, multiplicando massa e aceleração, você tem a quantidade da força que você fez no movimento. Então, a força resultante é medida em newtons, tá? 100 newtons, 200 newtons, e você tem que colocar com N maiúsculo. A massa, geralmente, é o padrão, né, de quilogramas, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, que você já sabe. Só voltando nessa imagem, se tivéssemos uma pessoa aqui e outra aqui, você ia diminuir as forças para dar a força resultante e não somar, porque essas daqui estão indo para o mesmo sentido, ok? Se tivesse uma força indo para cá e a outra daqui para lá, você diminuiria, porque terão exercícios para vocês fazerem sobre isso. Então, olha só, esses 2 aqui estão indo na mesma direção. O que é direção? É ser horizontal ou vertical, ok? E os sentidos, o sentido é para a direita,
Os dois estão indo no sentido para a direita. Também vai haver pergunta desse tipo, tá? Se duas pessoas estivessem aqui e duas aqui, elas estariam em direções iguais, horizontal, porém sentidos opostos. Terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz que para toda ação, ou seja, força, existe um objeto. Em resposta à interação com esse objeto, existirá uma reação, uma outra força do mesmo valor que você fez e na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, quando você bate em alguma coisa, você pode quebrar, né? Mas você também vai sentir na sua mão. Então, é uma força que você fez na madeira, aí no caso, e a madeira fez a mesma força no sentido oposto, e aí você sentiu a sua mão. Nós temos também que falar sobre os tipos de força, né? A força de atrito, que é a força que atua quando você está movimentando alguma coisa, que ela sempre vai tender a parar o movimento. A força está indo para a direita, a força de atrito sempre vai vir ao contrário. A força normal é conhecida como a força que atua no ponto de apoio, tá? Exercida por um corpo sobre uma superfície. Então, a setinha da normal vai estar sempre em 90 graus com a superfície que você está, tá? Isso aqui, ó, 90 graus, ó. Isso aqui, eu acho que vocês já devem ter visto isso em matemática também, né? A força-peso é sempre para baixo, tá? Não importa se aqui fosse uma ladeira, é sempre para baixo. A força de atrito, como a gente falou, que é o contrário, né? Força exercida entre duas superfícies. No caso aí dessa caixa, né? Ou de alguma coisa, algum objeto parecido. E a força indo ao contrário. Temos a força gravitacional também, a força de atração mútua entre os corpos físicos do universo. Podemos citar também a força elástica, que é exercida sobre uma mola, tá? Desmontando a sua elasticidade, ao esticar e pode voltar à posição normal. A força centrípeta também, que é a força de um corpo com determinada aceleração, que faz um movimento circular. E a força magnética, a força de atração e repulsão, exercida pelos ímãs. Tem a força de contato também, que atua sobre os corpos, quando se aplica uma força um sobre o outro, né? É o caso da força de atrito. Tem a força de campo, que atua sobre os corpos sem que estejam em contato um com o outro, tá? Isso é um exemplo da magnética, né? Para você descobrir o peso de alguma coisa, o peso é a força resultante da atração dos corpos em determinada aceleração gravitacional. Ou seja, o peso depende da gravidade do planeta que a gente considera, tá? E a massa é uma grandeza invariável, né? Que designa a quantidade de matéria presente num corpo. Então, eu tenho massa, por exemplo, de 65 quilos. O peso vai depender da gravidade que nós temos aqui na Terra. Qual é a gravidade da Terra? A gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade, né? Por isso que tem essa unidade. Então, eu faria, deixa eu voltar aqui, eu faria 65 quilos vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou 10, você pode botar 10 também. E aí você vai ter o peso desse indivíduo. O peso que é medido em newtons. Isso aqui é um exercício, mas vocês podem fazer também, né? Se vocês quiserem, mas vai ter do livro. A aceleração da gravidade da Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre existe exercícios falando para você fazer o peso de alguém ou de alguma coisa na Lua. E aí, aqui, ao invés de 9,8, você vai botar 1,6. E aí, com isso, gente,
eu comecei na página 43, então desde a página 43 até a página 68, exceto a investigação, né, que é uma prática. Então, da 43 a 68, vocês vão fazer e vão mandar o seu gabarito, tá bom? Bons estudos!